Fala pessoal, beleza? Vamos lá então, começando mais uma semana da nossa comunidade Naves Lumen. Espero que agora o nosso áudio esteja bem melhor. Eu preparei um monte de coisa aqui para poder deixar as coisas bem mais legais para a gente conseguir trabalhar durante a semana. E eu queria passar hoje, na verdade, o mapa do que vai acontecer essa semana, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que vai acontecer, tá? Então vamos conversar um pouco do mapa do que vai acontecer essa semana. Mas antes disso, até porque teve algumas perguntas lá no grupo sobre isso, como exatamente a gente vai funcionar, né? Bem na prática, como funciona a nossa comunidade de aprendizagem. A gente trabalha com uma comunidade de aprendizagem, que a gente chama de aprendizagem baseada em problemas, e nosso problema é o caso clínico. Então a gente pegou o caso clínico ali da Alexandra, a gente está discutindo esse caso clínico, e não quer dizer só que a gente vai resolver esse caso clínico, tá? O caso clínico ele vai trazer para nós situações que vão gerar para nós aprendizagem. Então a gente vai tirar dali os conteúdos que vão gerar aprendizagem, não só resolver esse caso clínico, tá? Então, primeira coisa que a gente vai dividir aí, baseado no caso clínico da Alexandra, duas grandes áreas que a gente vai trabalhar. Primeiro, raciocínio clínico, que a gente já conversou com vocês, isso a gente vai se desenvolver a cada ciclo, e competências, o que hoje é chamado bastante de soft skills, né? A gente tem as competências que são específicas da área, chamadas de hard skill, mas tem essas competências, habilidades que são tão importantes quanto as habilidades técnicas, as habilidades específicas da nossa área. Existem habilidades que a gente pouco se preocupa, muitas vezes a gente acha que elas são quase que eu tenho que ter, ou isso eu vou desenvolvendo com o tempo, mas não é assim que acontece. Na verdade, dessas habilidades são tão importantes quanto as habilidades técnicas, e a gente precisa estudar e desenvolvê-las também. E a cada ciclo a gente vai olhar o caso clínico e perceber o que a gente pode trabalhar dessas competências, dessas habilidades. O que a gente pensou primeiro, então, baseado no caso da Alexandra, relacionado ao caso clínico, primeira coisa, a gente vai chamar a Carla Daniele para conversar com a gente sobre o caso clínico e sempre trazer um profissional diferente, para dar uma visão para a gente diferente. Por que eu trouxe primeiro a Carla? Por que nós do Naves pensamos na Carla, né? A Carla, ela do ponto de vista de raciocínio clínico, ela estudou raciocínio clínico na origem ali, né? O Clinical Reason. Então, ela foi das primeiras brasileiras, ou a primeira brasileira que foi para a Austrália, né? Eu conheço a Carla há bastante tempo, e ela foi ainda no finalzinho, no começo dos anos 2000, para fazer o mestrado dela na Austrália. Depois outros colegas foram, um colega meu muito próximo foi para a Austrália também fazer ali, no período que a Carla foi, então até por isso que eu conheço a Carla desse período, e a gente sabe depois tudo que aconteceu, o quanto que a gente tem a influência da Austrália no que a gente tem aqui hoje relacionado à terapia manual e no raciocínio clínico em si, né? Então quando a gente fala de Maitland, Mulligan, essas coisas todas, isso vem da Austrália, e a Carla é uma parte importante disso, porque a Carla quando voltou ali, no comecinho dos anos 2000, ela voltou dando seus cursos, né, fez vários congressos, então por isso que ela é tão importante para a gente entender o processo de raciocínio clínico dela. Eu já conversei com a Carla, mandei o caso clínico, a Carla a gente é super próximo, né, a gente está trabalhando junto, ela está olhando com a gente a comunidade de aprendizagem e vai trabalhar com a gente todos esse ciclo aqui. E a gente vai então, ela mandou para mim um áudio relacionado ao caso clínico, que eu vou mandar para vocês aqui logo ao final da aula, que a gente vai conversar ao final da aula aqui esse raciocínio que ela teve e tal, e a gente vai conversar sobre isso ao vivo na próxima quarta-feira às 8 horas, já estou convidando você, então dentro do mapa da semana, nessa quarta-feira a gente vai conversar com a Carla e ela vai falar um pouquinho mais da visão dela sobre o caso clínico. E a gente vai entender, a partir da visão dela, como ela raciocina, os autores que ela usa para isso, né? Eu acredito muito que raciocínio clínico, quanto mais visões diferentes a gente enxergar do mesmo caso, e a gente vai entender coisas diferentes, a gente vai ter uma visão mais ampliada, e a gente vai, então, nesse primeiro ciclo nosso, ter isso junto com a Carla, tá? Outra coisa que eu pensei, e aí a gente pensou juntos, é que assim, bom, a gente pegou um caso clínico, como a gente pode organizar essas informações para a gente poder discutir e tudo mais, né? Como a gente vai organizar isso para a gente ter uma discussão de grupo? Eu uso um instrumento que eu acho muito bacana, que é Musculoskeletal Clinical Translation, né? O Framework, é um nome meio complicadinho, mas é esse MSK
Translation. É uma ferramenta que eu acho super interessante e eu quero desenvolver com vocês isso também. Então, é um conteúdo relacionado ao caso, mas que vai permitir a gente discutir os casos clínicos. Então, dentro desse ciclo, a gente vai ter vários dias aí para conversar sobre isso. A cada conteúdo pequeno, a gente vai conversando sobre isso. A ideia daqui, outra coisa importante é que os conteúdos não passem de o que a gente chama de um pomodoro, né? A gente trabalha com a ideia de microlearning, que é o seguinte: se você pudesse dedicar 25 minutos do seu dia para estudar, a gente tem uma lição fechada dentro de um assunto específico que a gente quer dar para você fazer dentro da comunidade. Então, todos os dias, você tem ali um vídeo de no máximo 10 minutos, mais um texto que a gente vai criar para essas qualidades, para essas competências que a gente quer trabalhar, tá? Então, uma competência relacionada direto com o caso clínico da Alexandra, que a gente vai trabalhar com a Carla. Então, não vai passar, o que a Carla falar não vai passar de 25 minutos. O que eu vou falar também em relação a vídeo e texto do MSK não vai passar de 25 minutos, quando você sentar para estudar. E a gente pensou outras características importantes para a gente poder tocar a comunidade logo de cara. Então, a gente queria muito que hábito fosse um estudo. Então, como a gente pode desenvolver hábitos de estudos, né? Então, assim, é uma competência que se a gente trabalhar desde já, isso vai facilitar a tua participação na comunidade de aprendizagem. Por isso, vão ter conteúdos relacionados a isso. E outra competência super importante é a gestão do tempo. Afinal de contas, a gente deixa muitas vezes de estudar, quando a gente pergunta sobre por que você não estuda mais, né? O que te impede, qual é a barreira de você estudar, é a falta de tempo. Então, assim, na verdade, é falta de tentar gerir esse tempo de uma forma melhor para a gente ter tempo para poder estudar, né? E uma última competência, eu até coloquei no meio, porque essa é uma competência que ajuda tanto no raciocínio clínico, tem a ver com o raciocínio clínico, mas é uma soft skill também, né? É uma competência relacionada à comunicação, com a comunicação com o paciente. A gente não vai conseguir ter um raciocínio clínico legal se a gente não souber captar, a gente conseguir extrair as informações importantes do paciente. E comunicação com o paciente tem muito a ver com o tratamento também, né? Então, as duas coisas, tudo assim, a comunicação eu acredito que é uma das competências muitas vezes menosprezada, porque a gente não estuda sobre isso, a gente não busca nos aprimorar sobre como a gente realmente se comunicar com o paciente, criar uma aliança com ele, a gente faz isso pouco. Mas ela é super importante, porque ela interfere tanto na sua avaliação quanto no seu tratamento, propriamente dito, tá? Então, dito isso, o que a gente quer nesse primeiro ciclo? Desenvolver o raciocínio clínico, ajudando... Isso a gente vai ser em todo o ciclo, tá? A gente vai, então, desenvolver o raciocínio clínico. Dessa vez, a gente tem ali como a Carla nos ajudando nesse processo, tá? E a cada ciclo a gente pode ter outros professores, ou até mesmo nesse ciclo a gente trazer mais gente que possa nos dar outras visões, assim por diante. A gente vai estudar um instrumento que possa organizar essas informações. A gente fala de modelo biopsicossocial, tudo mais, mas como a gente pode organizar realmente as informações para que a gente tenha uma visão mais ampla e consiga organizar tudo o que o paciente pode nos falar. E competências, então, essas soft skills de gestão de tempo, hábitos de estudo e comunicação com o paciente. Mapa da semana, então. O que a gente vai ver nessa semana, e a cada semana eu vou passando para vocês, assim, os tópicos que a gente gerou para aquela semana, tá? Então, nessa semana, a gente vai ver... Hoje eu tô dando a visão geral aqui do que vai ser a semana, porque como a gente tá organizando esses estudos e tudo mais. E eu já vou passar um áudio para vocês que a Carla me mandou quando ela viu o caso clínico. Então eu quero que vocês ouçam esse áudio, porque ali vai ter o que ela... Qual que foi a primeira visão dela? Ela olhou a anamnese ali e me mandou esse áudio, tá? Na terça manhã eu vou passar um vídeo para vocês, pra gente começar a estudar essa questão de gestão de tempo. Para gestão de tempo, eu conto com a ajuda do meu colega, o Penedo, né? O Rogério Penedo, que é gestor do Navis Lumen, dessa parte toda de organização de time, toda essa parte de gestão mesmo, é ele quem faz, então por isso que ele nos ajuda nessa parte. Eu sou a parte voltada para a parte pedagógica do Navis Lumen, né? Eu sou coordenador pedagógico, mas toda a parte gerencial é feita pelo Penedo. E ele vai dar pra gente, então, vai estar junto com a gente vendo essa questão da gestão de tempo e outras habilidades relacionadas a isso, tá? A parte administrativa.
Quarta-feira a gente tem um encontro, quem puder estar com a gente vai conversar ao vivo com a Carla para dar visão para a gente relacionado ao caso clínico. Então vai ser um encontro às 8 horas, na quarta-feira, eu vou passar o link depois para vocês pelo grupo, vai ser um encontro pelo Zoom, que a gente vai conversar mais sobre o caso clínico. Na quinta, eu vou dar introdução sobre essa ferramenta, então, por que ela é importante, como funciona essa ferramenta, né, e tudo mais. E na sexta-feira, falar um pouquinho mais sobre comunicação com o paciente e como que a gente vai tocar em relação a isso também, tá bom? Então, um grande abraço, ouça agora o áudio da Carla e o que ela viu, qual foi a primeira coisa que ela pensou sobre o caso clínico. E até amanhã. Abraços! Oi, Fábio, tudo bem? Eu vi o primeiro caso clínico, daqui a pouco eu tô com um paciente aqui, mas quero fazer um áudio para você, tá? Então, eu assisti ele todo, então vou fazer os comentários, pontuações que eu fiz, tá? Primeira coisa, ela começa falando sobre bruxismo e não ter placa, né? Então a gente vai buscar, né, pro grupo lá, né, as evidências, né, que falam sobre bruxismo e placa, e elas são fraquíssimas, tá? E bruxismo e dor também são fraquíssimas, principalmente noturno. Tá? Depois ela vem, começa a falar que ela tem uma dor na coluna, que arde, né? Chega a suar frio, então será que ela tem uma queda de pressão? Ou se simplesmente ela é uma parte de uma alteração autônoma, né, do sistema simpático. Isso é possível, tá? Você vê que ela tem bastante cifose torácica naquela postura sentada dela. Ela comenta rapidamente da dipirona. Primeiro ficou até esperar, né, você continuar, né? Ela fala do primeiro parto, que tudo começou no primeiro parto, mas na verdade depois esclarece que não foi no parto, foi esse assalto, né? Então eu vou pular algumas coisas que eu escrevi aqui, vou direto pro assalto. Então ela sofre um assalto, e aí estou tentando correlacionar com as partes assim, né, que podem determinar o funcionamento músculo-esquelético dela. Então o fato dela ter dor, né, ter tido uma percepção, né, do aparecimento da dor depois de um episódio, né, super traumático, né, eu pergunto, essa é uma forte candidata, seria muito interessante aplicar o questionário pós-traumático nela. Por quê? Porque medo, né, na literatura já foi relacionado com alteração músculo-esquelética, inclusive histológica, né, e o questionário pós-traumático também com uma musculatura, né, sustentadora, e ela tem questões, né, na parte de sustentação, quando ela diz que não consegue pegar no emprego que ela fique mais uma hora em pé, porque ela é sedentária, né? Então o sistema de sustentação dela realmente está abalado. E um trauma como esse sofrido pode realmente aumentar a infiltração gordurosa dela. 2 episódios de assalto realmente é muito foda, né? Agora, uma questão que achei muito interessante, ela tem medo de ser assaltada, mas anda de moto, então ela não tem medo de morrer, né? Porque isso ficou interessante. Tem mais coisa, mas eu tô com um paciente aqui, tá? Percebi que ela tem acolhimento familiar, né? E é um estilo de avaliação diferente da minha, né? Eu teria que ter mais informações, mas ela tem essa família tem esse hábito de tomar chazinho, né? Essa coisa de ser diurético. Diurético não é uma coisa boa. Se fosse boa, ela não estava inchada. Eu queria uma pergunta sobre o funcionamento do intestino dela, tá? Ela me parece uma pessoa inflamada, né? E que tecido é esse que tem esse comprimento que vai dar nuca ao cóccix, né? Que arde. Normalmente esse miofascial tem essa característica, e a mecanosensitividade neural também deve ser altíssima, tá? Bom, esse eu vi o primeiro caso, tá bom? Beijo.